Mentes saradas. A felicidade, ela não está na ausência de problemas, e sim na forma como você reage frente a esses problemas. Bom dia! Eu gostaria de comentar com vocês que estou nessa jornada da felicidade. Estou aqui para mostrar um pouquinho para vocês sobre como a gente pode fazer com que as nossas mentes fiquem cada vez mais brilhantes, essas mentes de crescimento. Sabia que nós temos dois tipos de mente, né? Que é uma mente fixa e a outra que é a mente de crescimento. O que seria uma mente fixa? Uma mente fixa é aquela pessoa que, frente a um problema, ela para. Então, por exemplo, assim, furou o pneu do carro. Aí a pessoa fica, nossa, furou o pneu do carro, e aí, não sei o quê. E fica fazendo aquele drama, aquele melodrama. E a mente de crescimento, não. Ela, furou o problema, o que eu preciso fazer? Eu preciso trocar? Será que o step tá bom? Então ele começa a tomar as ações. Então esse tipo de pessoa que tem uma mente de crescimento. Ela não fica se lamuriando, se lamentando pelo que está acontecendo, mas sim, ela começa a tomar ações, né, para sair daquilo. Então isso sim é uma mente de crescimento. E sabia que a gente precisa realmente de ter os conflitos para que a gente cresça? Então a felicidade, ela tá também nos conflitos. Nós precisamos ter conflitos para a gente resolver. Não é tão mais gostoso quando você tem um desafio e você resolve eles? Gente, isso é fundamental na vida da gente. E aí quando a gente fala muito em felicidade, eu tô falando, nossa, crie músculos da felicidade, tenha uma mente sarada. Mas por que eu tô falando isso? Porque hoje a nossa sociedade, ela tá muito doente, né? O nível de ansiedade pós-pandemia aumentou mais de 20%. E o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Então, quanto mais você tiver uma mente preparada para ter esses conflitos, para lidar com esses conflitos, lidar com os problemas. Por exemplo, aqui no Brasil, nós passamos por momentos muito instáveis o tempo todo. É na parte política, na parte econômica, é alguns outros tipos de problemas que a gente tem aqui. Recentemente nós tivemos aqui a parte do Rio Grande do Norte, que foi uma coisa da natureza. Então, a gente passa por momentos de estresse. Tanto é que uma das coisas muito importantes para que a gente tenha isso em mente é, por exemplo, assim, nesse episódio que nós tivemos muito triste do Rio Grande do Sul, essas pessoas, elas passaram por traumas gigantescos. Então, por isso é tão importante a gente tratar essa saúde mental. Porque essas pessoas, elas precisam lidar com esses problemas que elas enfrentaram. E lidar de uma forma madura, de uma forma mais tranquila. Senão vai virar grandes traumas e aquilo vai ficar enraizado e vai fazer com que a pessoa fique presa. Ela não pode ficar presa. E é isso que é importante. Então, quanto mais você souber lidar com os problemas, com as diversidades, melhor. E por isso que tenho essa jornada que eu falo que é de criar os músculos da felicidade, que é ter uma mente sarada. O que é isso, gente? É você ter pequenas ações durante todo o seu dia e você vai perceber que com o tempo aquilo vai se tornar natural. Então, como eu já comentei anteriormente, né? Fazer esses exercícios diariamente que eu estou falando, como a gratidão, como exercícios físicos. Por exemplo, os exercícios físicos, eles aumentam a nossa imunidade, aumentam a nossa capacidade de ser mais criativo, aumenta muito a reação do nosso coração à parte cardíaca. Então isso é muito, muito importante.
Então, quanto mais você tiver uma mente sarada, uma mente que você treina, porque você sabia que tudo é questão de treinamento? Tudo na nossa vida é questão de treinamento. Ninguém nasce sabendo. Então, é só treinar. Então, você pode sim treinar para ser feliz. E o que é isso? O que é esse treinamento para ser feliz? É justamente começar a ver as coisas de outra forma, por um outro ângulo. Por exemplo, a gente fala assim, nossa, o sol está nascendo. Aí depois o sol está se pondo. Para você. Porque você está vendo em um ângulo, certo? Para a pessoa do Japão, por exemplo, ela vai ver o sol nascendo enquanto você está vendo o sol, entre aspas, morrendo. Então, dependendo do ângulo que você está, você vai ver as coisas de forma diferente. Concorda? Então, essa analogia com relação ao nascer e o pôr do sol, ele é bem interessante porque é exatamente isso. Cada um enxerga de uma forma diferente. Depende do ângulo que você esteja. Por isso que é tão importante, gente, a gente cada vez mais ir treinando a nossa mente. Porque a nossa mente, ela reage à forma como você se porta, entendeu? Por isso que até comentei falando sobre o exercício do riso, que é para você rir, mesmo que seja forçar se rir. Porque a mente está falando assim, nossa, ela tá alegre. Você entendeu? Então, isso faz toda a diferença. Quando você começa, né, a ter essa leveza, né, nesse dia a dia, essa leveza que a gente precisa, de você reagir de alguma forma mais serena frente aos problemas, vai fazer toda a diferença. Então, e entenda também uma coisa, quando você reage a alguma situação, o ambiente está tomando conta de você. Agora, quando você responde à situação, é você que está sob o controle da situação. Então, entenda isso. E para você responder a cada situação de uma forma mais serena e amena, você precisa treinar sua mente. E o que é treinar sua mente? É olhar aquela situação sem julgamento. Primeiro, tenha consciência da situação, para depois você tomar uma decisão. E a vida, ela é feita de decisões. Qual a decisão que você quer tomar hoje? A decisão de manter como você está? Ou a decisão de ter uma vida melhor? Ter mais serenidade, ter uma vida mais próspera? Porque tudo gira em torno do seu bem-estar. Quanto mais forte você estiver, mais você vai ter resultados. Mais resultados você vai ter, mais você vai ser feliz. Então essa que é a diferença. Então hoje, dê uma pausa, sinta o seu tempo, sinta o seu ambiente, sinta você, sinta o seu corpo. E pense em tudo que está acontecendo com você. E reflita. O que eu posso aprender com essa situação? O que eu estou aprendendo? Qual a evolução que você teve? Porque todo mundo tem uma evolução. A Roseli de ontem não é a mesma de hoje. Muitas coisas eu aprendi de ontem para hoje. E é assim que você precisa ser. E é assim que você precisa caminhar. Então a mensagem que eu deixo hoje é essa. Caminhe. Entre em movimento. Crie pequenos hábitos
fortaleça a sua mente. Deixe uma mente sarada. Ela vai fazer toda a diferença para você. E se você gostou desses meus comentários, dessas minhas dicas que eu estou dando para criar esse músculo da felicidade, se inscreva no canal e você ativa o sininho para receber mais notificações sobre isso. Essa jornada, ela tá incrível e cada dia, você vai perceber o quanto vai fazer diferença na sua vida. E é esse o meu papel, é de trazer felicidade, de movimentar sorrisos